Sejam bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. Apresentamos esta noite o terceiro ciclo do módulo Café Filosófico, do projeto Novas Identidades, a Vida em Transformação, Conhecimento, Sabedoria e Felicidade, experimentando uma nova cenografia para esta série de encontros. Com o tema Século XXI, o amor é uma coisa que se aprende, o módulo tem curadoria de Contardo Caligares. Contardo Caligares é psicanalista, doutor em psicopatologia clínica e colunista da Folha de São Paulo. Ensinou estudos culturais na New School de New York, foi professor de antropologia médica na Universidade em Berkeley, na Califórnia, e é membro do corpo docente do Instituto de Estudos da Violência de Boston. Por motivos pessoais, João Emanuel Carneiro não pôde comparecer esta noite. A convidada para o encontro de hoje é Ana Verônica Mautner, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, colaboradora do caderno Equilíbrio, da Folha de São Paulo, do jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, e das revistas Caras e Trip. A palestrante desenvolverá o tema Amar se aprende em casa. Para amar, precisamos aprender. Aprende-se a amar sendo amado. Quem foi amado, quem foi desejado, vai ser capaz de transmitir a companheiros e descendentes essa sabedoria. Na falta de transmissor, o processo fica complicado. Portanto, avisamos todo mundo também que estiverem filmados depois, no momento das perguntas, de deixarem aqui na portaria o nome, RG, endereço e uma assinatura para a sessão de direitos de imagem. Então, as pessoas que forem fazer perguntas, por favor, assinem esse direito de imagem. Que mais? Vamos, portanto, então, receber a Ana Verônica Mautner e tenham uma boa noite. Bem-vinda, Carlos. Mais para cá? A gente imagina que amar é parte da nossa natureza humana, mas não é não. A paixão, talvez, ou seja, na medida em que a paixão nos leva a relações sexuais que nos levam a manter a espécie humana. A paixão talvez seja alguma coisa que a espécie precisa. Mas acho que eu quero falar, e é o tema desse, de amar. Eu não vou deixar para lá a paixão, eu vou me referir, mas eu vou falar de amar. Já houve tempo em que se dizia que o amor acabava nascendo da convivência. Outros dizem, porque existem muitas coisas ditas sobre o amor, haja, né? Mas Vox Populi, né? Conversa de corredor e de portão, costuma-se dizer, depois da paixão, do apaixonar-se, é que a gente vai, então, amar. Eu não tenho muita fé nisso, não. Muitas paixões, e quantas, se dissipam no ar como bolhas de sabão. Lindas durante e desaparecem sem deixar muita lembrança. Eu vou falar de dois pontos de vista. Tanto eu vou falar do cérebro, quanto eu vou falar
da Gênesis. Gênesis da Bíblia mesmo. Nada de religião, é só o mito da criação. Eu só vou lembrar a existência dessas coisas. Por exemplo, hoje em dia, costuma-se dizer que o amor ativa pode ser encontrado, pode ser captado por aquelas máquinas enormes em certas partes do cérebro. Claro, em potencial, um cérebro bem feitinho, com todos os pedaços funcionando, com todos os neurotransmissores em ordem, a gente é capaz de amar. Mas nós também somos capazes de falar chinês, e nós não falamos. A não ser que haja algum chinês aqui, e nós não falamos. Né? Então, falar chinês, andar a cavalo, a gente aprende, a gente é capaz, a gente tem tudo para fazer, mas quando é que a gente começa a aprender a amar? Em casa. Porque, em geral, a gente nasce, hoje em dia até nesses lugares ascéticos, como hospital, agora já está saindo de moda, a gente já volta para o quarto, né? E não fica naquelas horríveis caixinhas, né? Que aquilo era mal, viu? Aquilo era bem mal. Quando a gente, de forma incipiente, mas não inexistente, quando a gente nasce, assim, acabou de nascer, a gente tem todos os 5 sentidos. Mas eles precisam de ativação. Senão não desenvolve. No começo, como se diz na Bíblia, é tudo necessidade. Necessitamos de ar, de alimento, temos que manter a temperatura, senão a gente morre, o nenenzinho morre. E precisamos de estabilidade. Vejamos. A luz chega na hora que nós saímos do útero materno. O olfato imediatamente começa a perceber coisas diferentes do que existiam na barriga da mãe. E o ar é muito menos denso e tem outra temperatura que o líquido amniótico, onde a gente estava lá boiando numa boa e tal. Nasceu, os sons mudam. Lá dentro tem som, tem o borbulhar da água, tem o batimento cardíaco da mãe, tem até um certo movimento respiratório que movimenta organizadamente o líquido. Mas lá dentro eram só os sons do corpo materno e alguma ressonância externa. Nos últimos dias lá dentro começa a faltar espaço. E no afã de ganhar espaço, experimenta-se fazer força, nasce. Agora nós estamos no ar, tão diferente do líquido. Tem luz. Lá não tinha, era uma luz meia velada. Mas, de novo, eu posso me mexer à vontade. Ganhei espaço. E tem mais uma coisa, mexem nele. Não terá nunca mais de volta aquele tic-tac, aquela água com a pressão sempre igual de todos os lados e aqueles sons velhos conhecidos. Agora, do jeito que nos pegarem no colo, do jeito que mexerem no nenê, nós teremos segurança ou insegurança.
e aparece uma coisa que não existia, aparece o peso. Lá dentro, boiando, que nem astronauta. Sai, tem peso. Grande novidade. Mas peso tem queda possível. Existe um temor com a perda eventual, desconhecida ainda, da estabilidade. Eis que existe a tal da força da gravidade. Nada que o nenê saiba, mas sente. Fora do corpo da mãe, nós entramos numa outra organização completamente desorganizante daquilo que a gente tinha organizado, que estava desconfortável, mas... né? Naquela prisão, a gente era livre. E se podia se imaginar, claro que não tem palavras para imaginar, mas podia se imaginar autônomo e independente. Um dia, a gente vai saber que isso foi uma ilusão. Mas a verdade é que nós somos expulsos desse paraíso pela falta de espaço. Mas para aquele cérebro que não é virgem, porque já teve várias sensações antes, aquela ilusão era uma completa verdade. Chama-se o parto de trauma, trauma do parto. Todos nós que sobrevivemos ao parto temos este acontecimento. Isso nos faz muito semelhantes uns aos outros. Todos nós passamos do líquido para o gasoso, todos nós passamos do sem peso para o peso. E isso é uma herança em comum, não importa muito qual é a cultura de onde nós viemos. Depois do trauma, de qualquer trauma, o parto não vai ser o único, a gente quer aconchego, quer uma transição, a gente quer passar de um estado para o outro, não de repente, não como... Espero que não tenha nenhum parteiro aqui. Mas não daquele jeito que se fazia antigamente. Pegava aquela pobre nenê, eu, né? Sou daquele tempo, pegava, pendurava assim, né? Tadinha de mim. A gente precisa de uma transição, de um quentinho, de uma meia luz naquela lâmpada. De uma coisinha doce, de fácil ingestão. Depois da ruptura, qualquer ruptura, em qualquer momento da vida, nós precisamos de um tempo para nos refazer. Bom, uma relação de amor, de bem-querer, é aquela em que a estabilidade pode ser refeita. Cada dia, toda vez que nós acordamos, nós refazemos o contato com o mundo. Esta relação de proteção e de protegido, ser capaz de proteger e de ser protegido, é o essencial para poder amar. Quem não foi protegido, como vai saber proteger? E nós só podemos proteger se nós formos capazes de perceber, levar em conta a necessidade do outro. Se o parto é um trauma comum à humanidade, nem mesmo ele é igual. Tem partos fáceis, tem partos difíceis, tem cesárea. Mas se você não for capaz
de fazer a leitura da necessidade do outro. Se esse nenê não tiver a sua necessidade atendida, se ela for um outro distante, um outro diferente, né? Diferente de nós, da nossa experiência, vai haver pouca alegria. Porque não existe alegria na insegurança. Muito menos na situação de estranhamento. Não há alegria. E amor sem alegria, eu agradeço. Eu quero amor com alegria. É só quando dois seres ou duas pessoas se sacam, se percebem, é que pode existir alegria, contentamento e amor. Cuidado, alegria não é euforia. Euforia é apenas um disfarce da insegurança. É um fazer de conta que vai tudo bem, obrigado. Isto de um ser sacar o outro, a gente chama de empatia. E um ser capaz de tomar o lugar do outro chama-se simpatia. Tem um autor, acho que é Scheller, eu não gosto muito de citar, mas tem, não fui eu que inventei, isso aí está escrito, tal de Scheller. Esse negócio aqui é difícil, melhor tirar da mão. Estou falando muito devagar? Tá ótimo. Tá? Quando uma mãe não despreza o fato de que a criança ainda é inoperante, inerte, quando não é uma relação de desprezo, e sim de uma empatia, ele ainda não pode, mas um dia ele vai poder, daqui a pouco. Não é? Ela conversa com a criança, ela sonha a sensação da criança. É um sonho. Né? Agora, a mamãe vai dar banhinho. Agora nós vamos fazer... A criança não entende nada, mas ela sabe que está sendo atendida pela ressonância, pela musiquinha. Né? Por exemplo, isso é tão verdade que essas situações traumáticas, por exemplo, dentista, né? O dentista simpático, ele vai avisando a gente, agora eu vou passar um álcool, vai ficar meio friozinho, agora não sei o quê. Dentista simpático é o que nos avisa do mal que virá, porque sempre vem um pouco de mal, né? Só que, hoje em dia, a gente faz curso para fazer isso daqui. Né? Um dentista que foi bem cuidado, bem recebido, bem empatizado, ele não precisa fazer o curso. Mas hoje em dia tem curso melhor do que nada. Toda vez que a gente se entrega, a gente entrega o corpo da gente ou a mente da gente a um desconhecido, a gente não pode evitar desencontros, porque leva um tempo, né, para a gente se ajustar, perceber o tempo do outro. Se o adulto quer saber o que o futuro vai trazer, ele tem que lembrar o que aconteceu no começo, como é que foi, como é que era ter medo do escuro, como é que era ter medo do porão da casa, como é que era ter medo de passarinho. Por tudo que a gente antecipe para a criança, por mais leitura que a gente faça, por mais que a gente avise a criança de que o passarinho, se ele apertar muito a mão... Tem uma coisa errada aí? Por mais que a gente antecipe, não vai dar para a gente fazer uma blindagem completa. Mesmo os que foram muito amados e bem cuidados, a vida vai lhes dar surpresas. Não precisa temer de ter uma geração de inexperientes.
E eu não estou falando de superproteção. Porque superproteção não é proteção. É substituir a experiência. É que eu sou meio inquieta, sabe? Então é difícil. A mãe superprotetora, ela não faz muito bem, porque ela se apresenta como aquela que sabe tudo, a insubstituível, e os insubstituíveis não são amados, eles são temidos. A gente teme o desaparecimento, a gente não deseja a presença. Amar mesmo, ensinar a amar, é saber o que a criança é capaz de viver com pouco susto, com pouco trauma, com pouco medo. Por exemplo, dar bicicleta antes da hora, desastre. É um desafio desnecessário. A criança vai cair, a criança vai se machucar, a criança vai quebrar coisa. Dar uma bicicleta antes da hora é falta de empatia. É falta de parar para pensar o que a criança vai fazer com aquele objeto, né, que ele não sabe lidar. Espera ele pedir, tá? Isto depende de sintonia, de estar atento, de estar junto, de companheirismo com gente diferente. Criança é diferente de adulto, menino é diferente de menina, cada filho vai ser diferente. Obrigar uma criança a andar antes do tempo, porque a prima já está andando, então a gente fica segurando a criança em pé, assim, né? É bom para a vaidade dos pais. E um estresse para a criança desnecessário, além de entortar a perna, de fazer mal para a coluna e outras coisas. Quando a gente aceita no ritmo em que a gente se desenvolve. Se a gente é meio atrasado em relação ao priminho ou ao vizinho, tudo bem, depois a gente recupera. Não tem importância. Quando a gente tem respeitado a velocidade de maturação, sem comparações inúteis, a gente tem uma chance de começar a desconfiar o que é respeito mútuo e estar junto, e não ter medo do outro, e nem ter medo do desaparecimento do outro. Uma pessoa criada com cuidado, com olhares, com sorrisos, com carinho, com maciez, com sons harmônicos e agradáveis, não vai deixar de encontrar asperezas pelo caminho. Mas ele vai ser capaz de perceber que o mundo tem asperezas, quando a gente cai, machuca o joelho, quando o mosquito pica, coça, que resfriado é chato, que a gente não está respirando. Mas a gente vai acreditar que no mundo também tem coisa boa. Porque a mãe, a casa, o irmão, o pai. Os adultos, se foram bons, ele vai ter uma imagem de que no mundo tem coisa boa também. Acumular boas lembranças é conhecer o lado bom da vida. Ninguém consegue ser perfeitamente adequado. Mas a gente poderia falar sobre pessoas suficientemente boas, suficientemente atentas. Aí, quando o mal chega, e ele chega, não tem como evitar, a gente não vai dedicar a vida inteira a combater este mal e ficar procurando onde é que está o mal. A gente sabe que ele virá, a gente sabe que a gente vai ter dor, desconforto,
Mas a gente vai ser capaz, se a gente tiver acumulado a experiência do mundo bom, a gente vai ser capaz. E esse mundo bom é o mundo do amor. A criança vai crescendo e vai ganhando destreza, quando ela anda, ela pula, ela corre, ela sobe, ela desce, né? E ela vai ganhando autonomia. E vai começando a perceber que o outro, que ele imaginava quando menor, que o outro estava ali para servi-lo, para descobrir seus desejos, para descobrir suas fantasias, para pôr a roupinha quando ele está com frio, tirar a roupinha quando ele está com calor, esse daí tem vida dele. E mais, se no começo parecia que todo mundo era igual, porque ele era o centro do mundo e o contato era da necessidade, conforme eu comecei. E no começo era só necessidade, foi assim que eu comecei. Mas agora já não são mais necessidades, porque ele é capaz de prover uma série de coisas. Aí ele percebe que os grandes não têm dois iguais. Que os encontros com os outros podem ser bons e maus. Já que não tem dois iguais, um é melhor para mim, o outro é melhor para o outro. E aí o que a gente faz? Com 5, 6 anos, a gente começa a se aglutinar com aquele que é mais parecido com a gente. O que tem... que quer andar de bicicleta na mesma hora que eu, que quer dormir na mesma hora que eu. Então, eu começo a me aglutinar com aqueles que têm uma velocidade semelhante, ao invés de brigar com aquele que tem uma velocidade diferente. Se eu sei amar, eu sei que tem gente assim e tem gente de outro jeito. Eu não sei com esse discurso todo, mas eu... Eu não digo isso na minha cabeça quando eu tenho 5 anos, mas quando eu entro no jardim da infância, eu acabo ficando com uns mais ou menos iguais. Se me deixarem, né? Não for uma escola autoritária que resolve que, né, vai ser por altura. Né? Aí pega mal. Sem os adultos autoritários, a vida é melhor. São escolhas intuitivas. Quem sofreu um excesso de desencontros na primeira infância não tem essa sabedoria, porque tudo fora dele é desencontrado. Então, para que escolher? É tudo igual. Não vai dar certo mesmo, não vai encaixar. Não encaixou com a mãe, não encaixou com o irmão, não encaixou com a babá, impuseram coisas, não vai dar certo. Então não vale a pena escolher. Falta de sabedoria que vai influir na escolha do amigo, do namorado, do marido. Tem um companheiro ali que está concordando com algumas coisas minhas aí, né? Opa, já não estou sozinha. Existem turmas de meninos que são curiosos, interessados, sorridentes, brincalhões. Né? São meninos ou meninas que não têm medo do desconhecido, porque eles experienciaram que tem coisa boa e coisa ruim. Aí ela prefere a coisa boa, na medida do possível. E aí ela vai se apegar, aglutinar, se apegar, gostar da coisa boa. Eles não vão querer se deixar enganar, fazer de conta, aparentar aglutinações. Isso é, eles não vão precisar ser interesseiros. Se nós tivermos ensinado à criança de que ela existe, que eu respeito o tempo dela, a velocidade dela, e que eu sei que ela tem um corpo, eu sei que ela tem uma pele, eu sei que ela tem medo de cair.
São coisas primárias, mas elas são absolutamente essenciais. E não é só com 3 meses de idade, não. Com 3 anos também, viu? Aquele negócio de jogar a criança para o ar, né? Precisa ver se ela quer. Precisa ver se ela quer. A gente consegue se acostumar com esse negócio, mas eu duvido. Faz parte de uma euforia, de um aparentar, de um faz de conta. Aqueles que tiveram mais experiências boas do que ruins, eles vão sentir que o mundo é hospitaleiro, que tem lugar para eles. Se não está aqui, está ali, mas tem lugar para eles. Aqueles que tiveram a sorte de nascerem desejados por pais e adultos suficientemente bons, não precisa ser perfeito, só suficientemente bons, gostam de gratificação, aceitam carinho, não tem medo do toque. Que aí, a criança que tem experiências físicas desagradáveis, ela... Quer ver? Vou dar um exemplo. Faz de conta que isso aqui é um nenê, tá? Eu tenho um cliente que ele faz assim, ó. É uma coisa engraçada. Ele põe a mão na cabeça, mas com o menor toque possível. Não quer sentir nem aqui, nem na cabeça. Não quer sentir, ponto. Um dia eu perguntei para ele assim, como é que a sua mãe pega o seu... A mãe dele, né, pega a sua filha no colo. Dei uma almofada para ele. E ele pegou assim. É óbvio, este homem é um adulto, né? Ele não dança, ele não joga jogos de equipe, ele não gosta de nadar, ele não quer sentir a pele. É uma brincadeirinha que eu faço, né? Aonde mamãe não pôs a mão, água nenhuma chega. Pronto. Ninguém encosta. Né? Onde mamãe não pôs a mão, ninguém encosta. Nem a água. Né? Joga tênis, quer dizer. Mas não joga vôlei, que nós temos a nossa equipe contra a outra equipe. Não. E outras tantas coisas. Só para dar um exemplo de como que isso se manifesta no homem adulto, maior de idade, vacinado, diplomado, doutorado. Esse negócio aqui não está bom para mim, não. Eu gosto de gesticular. Não posso fazer minha palhaçada? Sabe, é uma coisa incrivelmente importante. Né? Por exemplo, você percebe que teu filho, que uma criança, se você é professora na tua classe, né, que uma criança, ela não é boa de bola. Bom, isso é uma catástrofe nacional, né, no Brasil. Não ser bom de bola é uma tragédia nacional, ainda mais se for menino, né? Aí vem aquelas longas histórias. Eu era sempre o último escolhido. E eu ficava ali parado, e as equipes se formavam, e eu era o último. Tal. Bom, ainda é quando é goleiro, viu? Tem às vezes que... Né? Mas o importante é essa experiência horrenda. Por que não se ensinou essa criança? Tem criança que olha para a bola e já sai correndo atrás dela. Tem outros que precisam aprender. Ensina, então. Né? Mas para isso precisa ter alguém que não fique com vergonha de que ele não brinque de bola. Que não fique com raiva de que ele não é apto, que nem o vizinho. Que não faça negação, que vira a cara, eu não quero saber o que está acontecendo. Deixa ele que se vire na vida. Deixa a vida ensinar. Para quê? A vida vai ensinar um monte de coisa, né? Mas aí
uma coisa dessas, um astigmatismo, em que a gente vai pegar a bola aqui, a bola está aqui, né? Põe óculos na criança. Ou então diga, olha, você não vai ser bom de bola, vamos aprender outra coisa. Mas, sabe, entender, sonhar o desejo do outro, perceber o que está ocorrendo, né? A gente não pode eliminar, porque no Brasil, menino que não é bom de bola tem problema, né? Mas a gente pode diminuir um pouco, né? Aí vocês podem dizer assim, não, mas parece que a vida é assim, uma linha. Não, não é uma linha. Essa linearidade eu estou forçando a barra aqui para mostrar que uma pessoa que não gosta de toque, ela não pode ser sexualmente feliz. É impossível. Ela será autoritária na cama, obrigatoriamente. Quem se movimenta sou eu. Porque se alguém me surpreender com um movimento que não estava previsto no meu habitual, me arrepia, eu tenho medo. Por quê? Porque eu não confio no toque do outro. Como eu não confiava no toque de quem cuidava de mim, de quem trocava minhas fraldas, pensando em outra coisa, olhando a televisão, de que me amamentava sem me olhar, que não cantava para mim, né? Que não me olhava no olho durante algum tempo, que não repetia meus glu-glus, né? Vai crescer desconfiando do outro, não vai gostar nem de tocar, nem de ser tocado, vai gostar de toque forte, duro, né? E isto faz toda uma diferença, tanto no amor-paixão, quanto no filho que virá, no trabalho que vai realizar, né? Como vai treinar, ensinar, como vai fazer parceria, sei lá, com a empregada ou com o presidente, tanto faz, né? Como é que vai fazer? Se eu não encosto em mim, tá? É por aí que eu digo que amar se aprende. Não é na escola. É no olho da mãe e no respeito que o adulto, professora, babá, tanto faz, tem pelo meu ritmo, pelo meu jeito de ser, e me ajuda a vencer o que for dificuldade. Tem fatores genéticos, claro, não é? Uma deficiência auditiva existe. Não é linear a nossa vida, pode ter um cataclisma, pode ter uma doença, pode ter uma deficiência auditiva. O mundo é imprevisível, mas vamos fazer o toque, né? A pessoa que aceita a ajuda, que não diz assim, deixa eu sair sozinho, caiu, né? Deixa eu me virar sozinho. Não, deixa ajudar. Tem gente que não deixa, porque vai me largar? Uma primeira infância boa pode compensar condições negativas que vão ocorrer pela vida fora. O maior órgão dos sentidos que nós temos é a pele, que vai da ponta do dedão até aqui. E ela se forma, conforme eu falei no início, ela se forma pelo uso. Tem que ser ativado. Então, quer ver uma leitura absolutamente negativa que a minha geração, a minha e meia, que eu ainda pus coeiro nos meus filhos, mas logo em seguida acabaram com o coeiro, inventaram a moda da liberdade. Então, põe a criança no berço e a criança fica. A criança não estimula a pele. Ficar assim não é liberdade. É insegurança, é instabilidade. Como é que fica a criança de índio? Fica aqui.
ativar das costas e ativar da frente. Nós fazíamos coeiro, e era uma sabedoria fazer aquele coeiro, das dobras fantásticas. Tal. A gente não amarrava a criança, além de que a criança no começo quer a coisa mais parecida com a sua etapa anterior. Não precisa ficar na cama assim, feito boba, sem saber o que fazer. Nem com um telefone, de vez em quando, assustando. Né? Aí eliminaram o coeiro e agora nós temos um monte de gente que tem problema de contato físico. Um monte de gente. Não é pouca, não, viu? A ausência do som de voz de gente nos primeiros tempos prejudica a audição, prejudica o desenvolvimento da fala. Não é porque a mãe vai cantar o dia inteiro que a criança vai ter ouvido absoluto. Isso é uma questão genética. Mas não vai ser inteiramente torto. Amar, agora já entrando na puberdade, saindo da puberdade, que na puberdade nós fizemos os grupos de semelhantes. Né? Quem é apto a isso, né? Amar é não temer a proximidade, é saber se afastar de coisas negativas quando possível. Quem conhece o agradável, o bom, o gratificante, prefere ele. E se afasta, sempre que possível, daquilo que é mal. Claro, está no campo de concentração, não tem muita saída. Mas eu não sei se a falta de segurança é tão grande para as pessoas que desviam do caminho agradável, que as doentes mentais, muitas vezes, se o hospital psiquiátrico não for ruim, preferem ficar lá, porque tem contenção, são contidos. Estou falando lugar bom, né? Não lugar ruim. Mas pelo menos tem regra, tem hora. Né? Se eu imaginar que o outro vai acreditar que eu tenho coisas boas e eu acreditar que o outro também tem coisas boas, meu encontro é possível. E o amor também é possível. A amizade é possível. Amar só é possível sem o medo que paralisa. Especialmente porque não é para a gente se interpenetrar no cotidiano com o outro, não é para ficar grudado. O mistério, não é o desconhecimento, mas algum mistério é importante, porque me mantém curiosa. Eu ainda tenho o que descobrir. Ainda tem graça. Não é? Um tanto de cuidado, um tanto de desconfiança, não muito, um tanto de se proteger, não esteriliza obrigatoriamente o campo entre duas pessoas. Até dizem que quem ama o feio, belo lhe parece, mas cuidado. Um tanto de feiura, um tanto de desarmonia, um tantinho de desesperança é suscetível de realimentação, né? Mas o excesso não. Vamos dizer que observe esses tantinhos com moderação, como dizem aí na propaganda. Disse também que a paixão, ela é cega. O cego mesmo, né? Ele pode errar, mas ele tem chance de acertar. A cegueira da paixão pode nos levar a acertos que depois viram um amor e um cotidiano maravilhoso. O amor a paixão pode nos levar a ter muitas alegrias,
a paixão cega pode nos levar também, por outro lado, a imaginarmos todo-poderosos, capazes de modificar tudo, capazes de modificar o outro. Essa onipotência é uma falta de senso de realidade em geral. Quem aprendeu a amar em casa conhece e reconhece o ambiente propício para trocas, não acredita em milagres e nem os espera. Quem vê o mundo razoavelmente hospitaleiro, porque o mundo também não é, vê o lado hospitaleiro das coisas, dispensa o milagre e é capaz, oportunamente, de ser feliz. Amar é ser capaz de empatizar, de perceber o outro e, mais, de vez em quando, tomar o lugar do outro, que seria a simpatia. Isto é, de perceber o que o outro sente, de tomar o lugar do outro e depois, não se perder no outro, voltar para si próprio. Amar é saber cuidar. Portanto, eu preciso saber o que o outro precisa. Portanto, é preciso antecipar o que vai acontecer, preciso saber o que ele quer. E não é isso que as mães fazem quando enxergam o desagrado no rosto do bebê? Olham para o relógio para ver se é a hora da mamada, põem a mão na fralda para ver se está molhada, mudam a posição do nenê para ver se ele está desconfortável. E o nenê percebe, mesmo sem ter palavras. E a mãe está querendo saber o que se passa com ele e ele percebe. O desconforto de um repercute no outro. E a mãe que está fazendo isso, ela está ensinando a amar. Adulto que empatiza e simpatiza ensina a amar. Este adulto é um modelo. Acabei. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Falei demais? Não. Aí. Alguém quer perguntar uma coisa? O que você está rindo? Ah! Ai, desculpa, viu? Ainda não tenho olho nas costas. Um momentinho. Ana Verônica. Tem aqui uma pessoa. Aqui. Ana Verônica. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui, Ana Verônica. Oba. Aqui. Fala. Ana, meu nome é Marco Aurélio, sou arquiteto. Você descreveu um período inicial da vida. E depois desse período, a gente passa por um período grande, né? Até a velhice. Eu tenho 5 filhos. Até que ponto esse início, enfocando o nascimento, a maneira, o trato, a aproximação, o carinho, até que ponto isso influencia toda uma vida? O quanto influencia? Marco Aurélio, eu não sei quanto, porque também depende do que vai ocorrer na vida dessa criança, dessa pessoa. Mas sem desenvolver a audição, o olhar, o tato, ninguém pode viver. E sem desenvolver a capacidade de acreditar no outro, porque o outro foi de confiança, a gente tem muitos problemas. Não importa de que maneira a vida ocorre. Você tem que ter uma base. É a única coisa que a gente pode garantir. Amar, a gente aprende sendo amado. Em casa. Ou, sei lá, não sei se numa instituição a gente pode ter essas coisas. Mas a gente aprende dessa maneira. Agora, se a pessoa ficar tetraplégica, é um acidente. Se a pessoa for a menos inteligente dos 5 filhos, dos 5 irmãos, ela vai ter uma dor maior do que o outro. Mas, se ela foi respeitada,
ela vai conseguir lidar com a sua diferença, com os fatos da sua vida de uma maneira melhor. Você há de convir que, se alguém não gosta de ser tocado, ele não pode nem ser ajudado a levantar quando escorrega. E a gente escorrega muito na vida. A gente precisa de aula, precisa de alguém que nos ajude a compreender aquilo que é difícil na escola. A gente precisa de alguém que nos ensine a jogar pedrinha. A gente precisa de gente que ensine. E a gente tem que aceitar o ensinamento. E a criança de 8, 9, 10, tanto faz, daí para adiante na vida, que não pode aceitar a ajuda do outro, vai ter muita dificuldade. Quem desconfia de que todos que estão à minha volta, sei lá o que vai fazer, aí fica mal, né? Eu não sei, respondeu? Oi. Olá. Meu nome é Rafael. Primeiramente, queria falar que adorei a sua colocação. É muito gostoso. Uma palestra muito gostosa de ouvir. Eu queria fazer minha pergunta na linha do que foi colocado lá. Então, parece você ser muito cética de qualquer outro tipo de instituição fora a família para ensinar as pessoas a amarem. Minha pergunta é nessa linha. É possível, na escola, sei lá onde, na igreja, no sindicato, em qualquer outra instituição que haja, poder ter esse papel? Porque tem pessoas que não são amadas. Eu fiquei pensando, será que eu fui tão amado assim, do jeito que foi falar? E contar só uma história. Eu fico feliz que eu consegui reverter alguma coisa com o meu filho. Você falou um negócio, eu lembrei de uma frase dele, ele tem 6 anos agora. Há uns 2 anos atrás, ele chegou para mim e falou assim, pai, eu fico mais alegre do que triste. Opa. Isso eu achei fantástico, eu achei delicioso. Assim, porque é exatamente o ponto que você está falando de ter o reconhecimento do lado bom da vida e de saber que tem direito a desfrutar e que aquilo está disponível de alguma forma. Né? Mas a minha pergunta é no sentido de quem não teve essa experiência, pode ser substituído por alguma outra instituição? Tem eu vou citar uma notícia que eu li no jornal há pouco tempo atrás. A gente sabe que o número de delinquentes nos Estados Unidos, ou sei lá o que, diminuiu. Homicídios de juvenil, etc., diminuiu. E aí as pessoas diziam que era porque tiramos as armas, porque não sei o que. Não. Alguém fez um estudo comparativo dizendo que começou a diminuir depois que o aborto foi permitido. Pelo amor de Deus, eu não sou a favor de aborto nem contra, não é isso que eu quero pôr em questão. Mas seguramente, quando você quer fazer um aborto e não o faz, você vai ter um filho que não foi desejado. Né? Então, a diminuição de filhos indesejados diminuiu 18 anos depois a quantidade de delinquente. Eu não sei se isso é verdade, eu li no jornal. Uma pesquisa publicada no Nature, qualquer coisa assim, naquela página de ciência dos jornais e tal. Eu achei muito interessante, porque o filho não desejado, ele será alimentado, protegido, cuidado, ele vai receber, mas com o adulto pensando na morte da bezerra, não olhando. E aí você não tem, se você não confia, você não tem certeza. E se você não tem certeza, a alegria é mais rara. E a euforia, que se refere a vitórias, a triunfos, vai tomar o lugar da alegria. Porque a euforia é assim, venci, consegui. Mas se você depende disso para estar bem, quer dizer, quantas vezes na vida a gente pode ser campeão? Toda hora não, né? Então, eu acho que as instituições têm dificuldades. As nossas teorias de educação são muito falhas. A retirada do coelho foi só um exemplo, mas nós inventamos moda. Né? No século XX, para a maior glória dos médicos,
Não é médico não, né? Porque ficou com medo. Para a maior glória dos médicos, resolveram fazer partos, que é bom para o médico, não é bom para a mulher. Resolveram deixar a criança no berçário, que não tem nada a ver. A criança tem que continuar no ambiente o mais familiar possível. Mas para o hospital, para a organização do hospital, é melhor lá. Porque ter a criança no quarto dá mais trabalho. Então, a nossa forma de abandonar aquilo que tem milhares de anos de prática, por exemplo, o resguardo. Imagina quem fala isso hoje em dia. Resguardo, mas que coisa ridícula, não pode lavar o cabelo. Resguardo, não pode lavar o cabelo, não pode não sei o quê. Que bobagem. Mas não é bom a mãe estar de resguardo e ela fica com o nenê, pelo menos, até ele se acostumar com esse negócio horrível, que é o ar, pode cair, escorrega. Na barriga não se escorrega. Né? Então, sabe, a gente joga fora o coelho, joga fora o resguardo. Tinha um doutor na Moca, doutor Vilas Boas. Ele era um parteiro antigo, lá em São Paulo. Ele era um parteiro antigo. E o filho dele foi fazer medicina e virou parteiro. E aí virou para o pai e falou assim: ô pai, mas você sabe que não precisa ficar 40 dias tomando caldo de galinha. Você sabe que não precisa, que pode voltar à vida normal, não sei o quê. Aí o pai olhou e disse assim: mas, meu filho, uma mulher simples, de origem modesta, ela só tem férias na vida quando nasce um nenê. E isto faz ela querer ter nenê, porque aí ela é cuidada. Sabe, existem algumas coisas de sabedoria que são para a gente reavaliar. Elas são aconchego. Quando a gente tem um trauma, a gente quer colo. Com 40 anos, com 50 anos, a gente quer colo de novo. Quando a gente não se fala que velho não pode cair? Quando o velho cai e quebra a perna ou escorrega, é um trauma muito maior do que do adulto. O idoso não pode cair. Pode, só que ele não acredita que ele vai voltar a andar direito. É um choque. Para a criança também é um choque. Não, sei lá, tudo bem? Falei claro demais, né? Eu falei muito demais. Tem algumas perguntas? Alguma outra pergunta? Perdão. Aqui. Olha, em resumo, eu quero que todo mundo, quando vir o nenê, pegue ele com a mão inteira. Usa a mão inteira, pessoal. O namorado também, a namorada também, mão inteira, nada de... Aqui, ó, uma pergunta. Primeiro, parabéns aí pela brilhante e, ao mesmo tempo, tão agradável explanação, né? Eu sou um modesto e até medíocre engenheiro, então eu fiquei fascinado pela sua dissertação e algumas coisas que você falou. Por exemplo, a do tato. A do tato. Você falou que o tato é o órgão mais extenso do corpo, começa no pé, vai até o nariz. Falou que o tato, criança que a mãe, onde não tocou, não nada. Falou que criança que não foi estimulado o tato não vai ter uma vida sexual madura. Então, eu, como um pobre engenheiro, não psicanalista e neófito nesses assuntos, e que tem uma filha de 11 anos e um filho de 6, o que é que você recomenda pela sua experiência? É para agarrar o menino e a menina também o dia inteiro? Não, o que é que você recomenda? Você podia também, comentar, né? algumas considerações práticas sobre como é que os pais podem fazer com que o senso tátil seja, vamos dizer assim, saudável dos seus filhos? E agregando, o pai é ausente, né? Ele fica muito fora. Bom, costuma-se dizer que é o olho do pai que faz a mulher. O pai que enxerga a mulher na filha e que diz alguma coisa com o olho ou com a voz, poxa, está bonita, nossa, está graciosa, ou aprendeu não sei o quê, nossa, está conseguindo andar de salto alto, qualquer.
é o olho do pai que faz a mulher. É o primeiro homem, né? Então, pais, olhem suas filhas, por favor. Agora, eu fiz uma distinção muito grande entre amizade, eu quis fazer uma distinção entre ternura e sexualidade. Até os 6, 7 anos, todo toque é ternura, a não ser que tenha um pedófilo, não estou falando de perversões e anormalidades, claro. Mas o toque é o toque de ternura, não é toque de sacanagem, não é toque com malícia, mas tem que pegar, né? Tem que pegar no colo, tem que conter a criança. Os pais têm medo, até a gente costuma dizer, o pai brinca com o corpo da filha até ela fazer 5, 6 anos, depois... Desculpe, mas a verdade, eu vou ousar dizer isso para pessoas que eu não conheço, né? Espero que não dê errado. Depois os homens têm medo de ter uma ereção, cá entre nós. Eles não poderiam dormir nas próximas semanas se tal coisa acontecesse, ou quando acontece. Então, olha, adulto é adulto, criança é criança. Criança, quando vai no colo do pai, não é para trepar, nem no colo do tio. Vai para se aconchegar, para se aninhar. E se o pai tiver uma ereção, deserecta. O tempo deserecta. Inventei essa palavra agora, acho que não tem. Deleta. Ana, boa noite. Oi. Aqui. Meu nome é Lúcio. Só homem que fala hoje? Eu falei para dois homens temas, hoje. 2 temas experientes, um como profissional na área da saúde e a outra como pai. Sou pai de 3 filhos, 2 mulheres que já me deram netos e um já com 11 anos. Os 3, eu vivenciei a experiência andina e essas experiências que a gente observa das tribos bem primitivas. Os filhos nunca andam no cabresto. A gente não vê. Eles ou estão na cintura ou na garupa. Ou pendurados, quando é nenenzinho ainda. É sobre esse tema que eu vou abordar, que a senhora falou do tato. As minhas filhas, até os 8 anos, nunca andaram no cabresto, sempre na garupa. Elas tinham o linear do mundo de igual para igual comigo. Olha que ótimo, obrigado por Ela essa... tinha uma percepção do horizonte igual ao meu. Ela não tinha o mundo meu e o mundo dela puxado no cabresto, como diz, né? E não tinha um mundo da velocidade minha, porque a senhora falou na velocidade, a senhora falou no tato, falou no colo. E eu vivi isso. E eu me lembrei agora que a velocidade que eu ia e nós íamos, na garupa, era de igual para igual. O que eu via, ela via. A percepção audível minha e dela... E ela verbal, confiava em você. Era de igual para igual. Então, eu senti uma sensação muito diferente. Então, quando ela chegou, eu disse assim, minha filha, até os 8 anos. Claro, depois eu não ia aguentar mais, né? Quando chegou aos 8 anos, ela fez 8 anos, como todas as outras filhas, ela disse, pai, eu perdi a garupa, né? Eu cozinhava com elas na garupa, lavava a louça na garupa. E o que aconteceu? Quando chegou 8 anos, foi uma surpresa para ela, e que o meu menino de 11 anos também teve essa mesma surpresa. Eu disse, não, ainda você está com 8 anos, quando você tiver 8 anos e 10 meses, você está com 8 anos ainda para mim. Então eu posso andar na garupa? Ainda vai. Andou na garupa até os 8 anos e 11 meses e vai por lá. O meu menino foi a mesma coisa. Então, essa vivência de estar na garupa e não estar na minha velocidade, e eu sentia a ansiedade, a angústia de querer me acompanhar, foi muito diferente. A senhora não imagina como foi produtivo. E eu tomo a liberdade, como diz a Sônia Braga, né? Se eu sou maluco falando isso, mais maluco é se eu não falar.
Essa coisa, eu chego e vejo na lagoa, um pai com um filho na garupa, eu digo, o senhor me desculpe, eu invadi a sua privacidade, mas eu vivi isso aí. Não leve seu filho no cabresto. Continua, daí eu dou uns 10 minutos nessa verbalização e eles continuam multiplicando essa ideia. A outra na área da saúde é sempre que, quando eu posso, um profissional pedreiro, marceneiro, eu proponho que esse primeiro feixe luminoso que a criança vê seja o pai. E eu faço com que o pai, aquele pedreiro, aquele marceneiro, leve a criança, troque no berçário, saindo do alojamento conjunto, e digo, olha, a mãe levou 9 meses essa criança. Agora o senhor leve ela, o que der. Então, essa vivência hoje de a criança não sair, o RN não sair da maternidade mais no colo da mãe, a senhora já está vendo que está aumentando. Não se vê. Hoje, mas eu sou mãe solteira. Não... A senhora tem irmão mais velho? A senhora tem pai? Tem. Então, traz ele aqui. Ele está lá embaixo. Então, a criança, o pai, que já está rejeitando o irmão mais velho, já está levando aquela criança. E eu levo uns 10 a 1 hora, às vezes eu digo, mas eu não sei. Mas o senhor vai ter que fazer parte dessa criança, porque o senhor já foi criança. É uma coisa meio maluca isso, né? Não. Mas essas duas experiências que a senhora falou aí foi muito importante. Primeiro, feixe luminoso da criança ver o pai, né? E a outra é essa do cabresto, que eu acho que... Eu agradeço essa contribuição. Eu deveria ter pensado isso, mas eu estava tão fixada no toque que eu... Não, mas o que a senhora passou para mim me fortaleceu. A senhora não imagina. Muito obrigado. Eu não sei como é que a senhora pode passar algumas experiências semelhantes, né? Como é essa criança, né? Existem coisas que nós não podemos evitar. Uma criança prematura, ela vai ficar na incubadeira, senão morre. Trauma, certo? Vai ficar longe da mãe, vai ficar num lugar ascético, sem sons, Mas, enfim, entre a vida e a morte a gente não vai discutir, né? Mas quando sai, a gente... Hoje em dia, nessas maternidades, já quando as crianças estão em incubadeira, coloca-se, pede-se à família, ao pai ou à mãe que vá à maternidade e coloque o bebê prematuro no peito, ou do pai ou da mãe. Isso é muito importante. Mas é mesmo, porque é o ambiente mais parecido com aquele que tinha. Diz que não pode demorar muito, porque... Pronto. Oi, boa noite. Oi. É só homem. Oi, só homem hoje. Você viu? Por isso que eu tenho cliente. Eu estava comentando com a Matilde, porque que... É engraçado, eu estava comentando com ela que eu sou psicanalista, né? Tenho consultório. Eu tenho mais cliente homem do que mulher. Agora aqui eu estou muito surpresa que só homem que fala. Vamos lá, desculpa. Bom, na verdade eu estou falando porque eu sei que eu vou sair na televisão, as pessoas vão ver. Tudo bem, mas as moças também podem querer. Eu vou receber umas carícias quando isso for ao ar. Tá bom. Porque o meu filho de 18 anos, ele já não aplica a lei das duas vias, não é? Então, eu tenho um de 12 e um de 18. E todos eles foram, acredito eu, muito acalentados, não é? Então, a pergunta que eu faço é sobre essa coisa enrustida que os jovens, principalmente os adolescentes, têm a partir de uma idade, né? O que eles fazem com esse processo? Eles camuflam? O que faz eles se sufocarem, ou sufocarem, não é? Até mesmo um desejo enrustido. Talvez eles queiram até abraçar, beijar o pai, mas isso não se dá, não se acontece de fato. Aí eu sou obrigado, então, a fazer perguntas pela televisão para ver se eu ganho um pouco de bombom, não é? Eu queria saber se você tem alguma coisa. Eu acho que também é um modernismo, né? Porque não fica uma filha ainda pode, né? Mulher ainda pode, moço não pode. Por quê? Porque ele não é babaca, porque ele não é bobo, porque
ele não vai mostrar dependência, ele tem que mostrar independência. São males da nossa época, mas você espera mais um pouquinho, que daqui a pouco volta, viu? Mas o Dia dos Pais é amanhã. Ah, então você espera o ano que vem, viu? Porque, olha, dos 14 em diante, quer dizer, na verdade dos 6 em diante, mas o medo do ridículo, o medo de não fazer igual aos outros, o medo de ser excluído, o medo de ser mais atrasado ou mais adiantado, não querem nem ter mais, eles querem ter igual, né? Então, eles não sabem se é correto abraçar o pai. Ao todo, eles não sabem se é correto abraçar, eles estão se reprimindo. Numa sociedade em que a vida sexual começa abertamente mais cedo, essa fase da adolescência, ela passa mais tranquila, ou não tem. É que existe uma necessidade da repressão. O teu filho não tem uma mulher com ele toda noite. Ele está na idade que ele bem que usufruiria disso, né? Então, ele tem que reprimir, ele reprime tudo. Ele reprime todo o contato, né? E também tem uma coisa muito desagradável no mundo que nós vivemos, é que contato é contato sexual. Carinho é coisa de criança e de velho. E, eventualmente, de mulher. Né? Essas coisas de ficar acarinhando é coisa de... eu tenho medo de parecer, falando como se fosse seu filho, tenho medo de parecer meio atrasado, meio diferente. Meus amigos, eu preciso ser corajoso, homem não chora, homem não faz... Se bem que, hoje em dia, homem chora, né? O que os nossos políticos estão chorando na televisão, né? Parece que vai mudar. Olha, a tua esperança é essa. Chorar nas Bahamas, tudo bem, então. Por aí. Mas eu acho que é medo de ser diferente, viu? Ainda é a aglutinação do grupo, né? Uma mulher. Uniforme. Uma mulher. Vou ousar fazer uma pergunta aqui no meio desse clube do Bolinha. Meu. Eu sou professora e dou aula para pessoas em final de adolescência, começo de fase adulta. E muitas delas a gente vê que não aprendeu muito bem a amar em casa, né? Que teve alguns gaps aí, vamos chamar, né, nesse aprendizado do amor em casa. E a gente vê, eu sinto, não vejo, né, eu sinto também assim uma falta de, que aí começa a pegar no autocuidado, né? Começa a ficar um jovem adulto que não consegue se autocuidar, que não consegue se auto-amar. Se acarinhar, se tocar. Acarinhar, se aconchegar, né? Eu tento algumas coisas, mas queria saber se você tem algumas dicas. Você ensina o quê? Eu dou aula, né, uma disciplina que chama Gestão e Desenvolvimento de Competências. Preparar esse pessoal para ir para a idade adulta mesmo, né? Para ir para o mercado de trabalho, onde as necessidades são outras, né? Fazer um rito de passagem mesmo dessa saída de casa, né? do adolescente para o profissional, né? Então aí a gente sente mais ainda essa questão da insegurança, desses buracos que ficam, né? Mas você tem dicas? A tua geração, a tua geração de alunos, são os mais prejudicados pelas modernidades. Que modernidade significa tornar a educação quase que médica. Sabe, assim, limpo, arrumado, bem cuidado, não come isso, não come aquilo, não se veste, não se... Resultado, eles não vão cuidar de si. Porque não é só que eles não querem o toque do outro, eles não querem nem ao menos se sentir. E não é uma escolha, eles não sentem. Entende?
A pele só se desenvolve pelo contato. As hindus não fazem aquela chantala, uma massagem, né? Antigamente, a criança não ficava no colo, né? Logo depois do colo, ela praticamente era adulta. Entre aspas, vinham exigências. Mas você precisa ter noção do seu tamanho, por exemplo. Toda essa coisa de anorexia, bulimia que tem agora, né? E, ao mesmo tempo, obesidade, essas duas coisas, as pessoas não sabem o tamanho que tem. E, evidentemente, que eles só sabem seguir as regras, vamos dizer assim, de marketing. Isto é, cabelo tem que usar shampoo, pele tem que ter hidratante, porque a Xuxa passa hidratante, né? Então, vão acabar aprendendo pelos esquemas de autoajuda, mas aí não é um aprender, aí é um imitar. Não é uma coisa que entra dentro, é uma imitação. É uma imitação do gesto, é uma imitação do aparente. Eu posso passar creme em mim e não sentir nada do que está acontecendo. Eu estou apenas obedecendo aquilo que a Xuxa fez na televisão. Eu vou usar o shampoo, eu vou lavar a cabeça, eu vou tingir o cabelo, eu vou fazer manicure, mas não sei o que estou fazendo. Eu faço porque... Então essa geração não tem chance? Essa geração está com muita dificuldade. Essa geração está com muita dificuldade. Existe uma esperança? Tem como modificar esse... Olha, eu acho que tem. Conversar. Eu acho que a gente precisa conversar muito. Essas coisas que eu disse hoje aqui, o que aconteceu foi o seguinte, eu não vim aqui hoje, era um colega que ia falar, aliás, uma pessoa encantadora, quando ele vier vocês vão gostar. Aí ele não pôde vir, e eu juntei isso em 2 dias, né? Rapidinho, né? Mas é o que eu falo para os meus adolescentes em consultório e para os meus adultos jovens, todos aqueles que foram criados sem pele. Por exemplo, tem coisas que você pode fazer. Quando uma pessoa não encontra o seu eixo... Eu estou entrando no horário? Ainda pode? Ainda pode. Tá. Não, porque tem um horário e tal. Por exemplo, o Jefferson, né? Esse Jefferson que canta, ele é um homem que tem uma coluna, um eixo, que ele use para o bem ou para o mal é o problema dele. Mas ele é um homem que parece aquele boneco que, quando a gente bate, ele faz assim e volta. Eu fiquei muito impressionada com o primeiro depoimento dele, ele ficou 12 horas. Eu disse, esse homem tem um treino de eixo e de fixação de eixo. Aí eu lembrei que ele tinha ficado 72 horas trancado em casa, no apartamento dele, lá em Brasília, com a professora de canto. E eu disse, o diabo dessa professora é uma orientalista que sabe fixar a respiração, né? E que, então, ele é capaz, treinado na respiração e tal, isolado, como se isolou Jesus Cristo antes do Domingo de Ramos, como se isolou Moisés, como se isolou Buda, como todos os que vêm para o grande embate têm que estar preparados. E estar preparados tem que ter seu eixo. Se você forma o teu eixo aqui, se você é filha de índio, forma o teu eixo durante 1 ano aqui, é uma coisa. O Jefferson não teve isso, com certeza, né? Mas ele tem a professora. A gente pode treinar. Por exemplo, outro exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, né? Uma coisa que faz um bem extraordinário é andar a cavalo, a marchar. Nada de sair galopando. Por quê? Para eu montar no cavalo, eu tenho que fixar meu eixo, senão eu caio, né? Eu tenho que me comunicar com o cavalo com as minhas coxas.
E eu tenho que ter mão firme, eu tenho que ter essa mão, não pode ser assim, porque cai, ele vai para onde ele quer. Para que eu saia marchando, andando com um cavalo, eu tenho que me comunicar com ele e não com palavras. Eu me comunico pela minha estabilidade, né, e por pressões constantes, porque senão já caiu. Então, por exemplo, uma criança que é toda assim, vê televisão desse jeito assim, põe ele para andar a cavalo. Ele tem que fazer. E sabe mais o quê? Ele não vai querer. Porque é difícil. Você vai ter que forçar. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, né, para formação de pele, água. Mas não crawl. Porque o crawl desorganiza. Peito. 1, 2, respiração, movimento, água me contendo, sem muito movimento. Ele te organiza, ele vai te fazendo pele. Nadar clássico, durante 2 horas, não precisa ser seguido, mas enfim, assim, é uma coisa que te dá a pressão na pele, que te dá a estabilidade, que te dá a respiração. Por exemplo, coisas que podem ajudar. Natação, equitação, coisas que não desorganizam, coisas que integram. Não é? Oba, as mulheres chegou. Bom, eu sou Sueli Tavares, eu sou professora universitária. Na verdade, eu nem pensei em perguntar. Mas eu acho que sensações interessantes, porque eu trabalho com pacientes com alterações visuais graves, e desde o início da sua palestra, eu vivenciei, porque eu, a todo momento, quando falo com os meus pacientes, com os pais dos pacientes, eu falo muito sobre as sensações do nascimento, porque, basicamente, eu trabalho com prematuros, com alterações visuais decorrentes da prematuridade ou outras alterações visuais. Então, eu fiquei me perguntando, ao final, né, o que é a sensação, o toque, a relação afetiva, né, essa empatia. Se, na verdade, os meus pacientes todos esperavam um bebê normal, sonharam 9 meses com um bebê de olho azul, lindos, maravilhosos, e que, na verdade, seriam muito melhores do que eles são, porque é assim que a gente se vê. Né? Eu tenho 2 filhos, é o meu marido, eu tenho uma filha de 11 anos e uma de 6. Então, na verdade, eu não estou falando como mãe, ou talvez eu acho que há um mix de mãe e de profissional. Então, quando eu pego essas mães, principalmente com os meus bebês, a sensação é de uma perda absoluta. Então, a relação afetiva é absolutamente cortada. Não há relação de olhar, não há relação de toque, não há relação nenhuma, porque, na verdade, normalmente quem traz ou é a mãe dela, a avó, ou é a babá, se for do nível socioeconômico, ou é ela que não toca, como eu digo. E eu fico pensando, como é que eu vou fazer para trazer essa criança para mim e para a mãe e fazer uma parceria, porque o meu trabalho é uma parceria, né? Então, eu fiquei pensando assim, durante esse período de perda, aí eu falo, na verdade, que aquele bebê que ela sonhou, ele não existe. Então, aquilo tem que ser trabalhado. Aqueles que podem, a gente encaminha para um terapeuta especializado, mas eu trabalho com crianças de nível socioeconômico baixo. Então, eu não posso mandar para terapia porque eu não tenho nem o que comer. Né? Então, não dá. Então, na verdade, eu tenho que trabalhar com essa afetividade, com essa aceitação, porque ela realmente nem troca, nem olha, porque, como ela diz, ele nem me olha, ele nem percebe, ele nem sabe que eu existo.
Ele não tem sensação. Então cante para ele. Exatamente. Mas aí é que eu digo para você, né, que é muito complicado, porque eu trabalho com perda, com aquele bebê sonhado que não existe. Então, assim, há um período longo, às vezes, do toque, do início da tentativa. Então, eu lhe pergunto, como é que isso ocorre? Como é que a gente pode trabalhar para que isso demore menos e para que a interação ocorra o mais rápido possível? Ai, se eu soubesse responder, hein? Eu vou tentar te dizer que, no caso de deficientes visuais, eu trabalharia com peso, né? Com a criança, né? Com peso e som. E eu diria para a mãe que a criança vai ser melhor, vai se desenvolver melhor, se ela, já que não tem o campo visual bem desenvolvido, que ela desenvolva os outros. Eu ensinaria a chantá-la. Sabe aquela... Tem uns livros aí. Mesmo que seja mecanicamente, já que ela, a mãe, não tolerou a frustração, quem sabe nós podemos quebrar essa rotina, dando para ela outros prazeres, mostrando que a criança pode dar outras coisas além do olho azul. Acho que eu trabalharia com peso, estabilidade, som. Eu diria para a mãe que ela tem que cantar muito, muito, muito. Todas as músicas de criança. Eu faria, mania de grandeza, eu faria um coro de mães. Sabe? As mães têm que ter o prazer auditivo, elas têm que empatizar com aquilo que a criança tem perfeito. Sei lá. Mas desenvolve na mãe aquilo que a criança tem. É lá. Ai, acho que eu não sei mais falar nada, eu já falei tudo que eu sabia da vida. Não. Eu sou capaz. Tomar um vinho? Tem? Então, desculpa, tem mais perguntas. Foram vocês que disseram que eu tinha que encerrar. Elas é que me ameaçaram. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. E eu vou falar agora como um jovem diante de tantas pessoas aqui muito mais experientes que eu. E eu estou até com um pouco de receio aqui, porque minha professora acabou de falar agora, está te preparando, jovens, e vamos ver se eu vou me sair bem. Professora, eu fico meio confuso com o que a professora está falando, porque até os 8 anos a gente é acolhido pelos nossos pais, que dá carinho, que dá amor, dá fraternidade, que nos cuida. Só que a partir do momento que você entra na vida, por exemplo, nas instituições educacionais, por exemplo, você é inserido ao quê? A ser competitivo. Ou seja, você tem que ficar entre os melhores da classe, você tem que se abdicar do esporte para fazer inglês, para fazer um piano, para fazer outros tipos de atividades que futuramente vai ser necessário para aquilo lá. Você já é... você saiu do seu âmbito familiar, depois você tem um convívio com os amigos, depois você vai se preparar profissionalmente e aquela competitividade, aquela realidade é imposta em você de forma, eu acho, até agressiva, assim, principalmente hoje. E depois que você entra na faculdade, é a mesma coisa. Eu vou citar um exemplo na minha faculdade. A gente é obrigado a ler um livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E não é por prazer, não é porque aquilo lá vai te agregar, ou porque Machado de Assis traz desencadeia uma série de coisas que acontecem na realidade. Não, é porque você tem que ser realista e saber o que está acontecendo na nossa sociedade e mostrar que aquilo é verdade no seu mundo. Ou seja, de novo, você é compelido a ser o melhor, a apresentar a realidade e aquelas coisas de amor, de carinho,
da fraternidade entre o amigo, da família, é deixado de lado. Ou seja, você vai seguindo etapas que quando você estava com até 8 anos era família, depois eram os amigos, agora você está chegando na faculdade, saindo da faculdade, e isso tem que ter prioridades. Qual é a prioridade? A prioridade é a educação, você ser o melhor, você entrar no mercado de trabalho, ter resultados. Se não tiver resultados, ser excluído. E aí a gente vai perdendo um pouco desse amor, desse carinho, vai perdendo a referência, que depois a gente vai passar para os nossos filhos e a gente não vai conseguir fazer. A minha pergunta, tem como, nessas etapas que eu segui da educação, quando você era pequeno, depois para os seus amigos e depois da sua vida profissional, separar isso, lidar com isso? Se não tivesse, a vida seria uma tragédia. Eu juro que eu não teria vindo aqui falar com vocês. Olha, quem disse para você que você tem que ser melhor? Ser melhor por quê? Não basta ter o suficiente. Lembra que eu falei? Não é o amor perfeito, é o amor suficiente. Não é o cuidado perfeito, é o cuidado suficiente. Nada de achar que você é capaz do máximo. E será que todos os da tua classe que estão competindo localmente vão ser os melhores ou vai ter só 1 ou 2 melhores? Calma. Por que as pessoas em redor de você, na sua opinião, só vão te dar valor se você for o melhor? Basta você ser o suficiente. Sabe? Não pode morrer de fome, não pode ficar... Tem que fazer alguma coisa. Quanto a Memórias Póstumas do Brás Cubas, a única coisa que eu posso te perguntar é o seguinte: quem te prometeu, mesmo que com a mãe e o pai suficientemente bons, que a vida seria uma hora de rosa sem espinho? Quem te prometeu? Por que é que você não pode ler Memórias Póstumas de Brás Cubas? Sabe? Ó, diabo, é um livro só, enfim, sabe? Por que você quer só prazer? Na sua opinião, eu estava falando que a vida do nenê é só prazer? Não, ele tem dor de barriga. Ele tem dor de ouvido. Ele pega uma gripe, ele respira mal. E não tem o que a mãe possa fazer. Pode minorar, mas não pode resolver. Faz calor, faz frio. Não é assim. Nada do que eu falei é perfeito. Eu frisei muito a palavra suficiente. Agora, se você resolve fazer um discurso idealizado da sociedade capitalista industrial ocidental ideal, eu vou contar uma história que eu pulei aqui, se eu puder ter mais uns 3 minutos. Um dia, eu estava na beira-mar, lá na Bahia, numa cidade pequena, e me apresentaram uma moça de Angola, uma negra, que até os 20 anos tinha morado numa tribo. Ela falava também português, porque era de Angola, mas ela morou numa tribo. E depois ela foi para a capital de Angola, que eu não estou lembrando o nome, e lá ela conheceu um italiano, diplomata italiano, casou com ele e vive com esse moço. Tem uma filha de 8 anos. E eu me lembro que eu quis conversar com ela, porque afinal é uma mulher que viveu até os 20 anos numa tribo, que é completamente diferente do nosso mundo. Eu perguntei várias coisas para ela, e ela disse assim: o que eu estranho, ela falava bem aportuguesado, o que eu estranho é o que a minha filha está sofrendo na escola. Eu digo, como sofrendo na escola? Ela pode pôr na melhor escola, né? Diplomata. Né? Aí ela disse, não, é porque lá na minha tribo, na minha aldeia, a gente vai fazendo as coisas. Criança vai fazendo. Uma aprende a andar com 1 ano e 3 meses, outra com 1 ano e 5, outra com 1 ano e meio. Uma vai aprender a jogar flecha, ou cozinhar, ou amassar mandioca, ou sei lá o quê. Cada um a seu tempo. Eu falei, mas eles não formam amizade? Mas não é pelo que sabe fazer. Eles não têm a noção de idade. Quer dizer,
todos os que já sabem nadar vão pescar. Os que não sabem nadar não vão pescar daqui a um mês, quando souber nadar. Como não tem calendário, entende? Então não fica essa competição. E ela disse que ela estranha que a filha dela, numa certa altura, ela pôs numa escola onde todos tinham que ser aptos a fazer aquilo que a escola mandava ao mesmo tempo. O sistema nervoso da gente, o sistema neurológico, não é igual. Entende? Agora, por que é que a mãe não pode, quando o filho chega em casa, discernir entre preguiça e dificuldade? Tem uma criança que o desenvolvimento neurológico não lhe permite escrever quando os outros estão escrevendo. Ela vai demorar mais. Mas não é preguiça, porque outras coisas ela faz. Por que a mãe tem que pegar... Isso eu deixei aí na parte da bicicleta e tal. Por que é que tem que andar de bicicleta ao mesmo tempo que o vizinho? Por que tem que escrever ao mesmo tempo que os outros? E por que